Boa tarde, este é o programa Eclésia e este é o dia em que damos lugar à história. Mas, para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI lembrou ontem as crianças afetadas pelo vírus da SIDA e associou-se à celebração do Dia Internacional da Luta contra esta doença que a ONU promove anualmente no dia 1 de dezembro. A Sala Paulo VI, no Vaticano, acolhia mais uma audiência pública semanal de Bento XVI. Depois da catequese, o apelo do Papa no âmbito do Dia Internacional de Luta contra a SIDA. No próximo 1 de dezembro decorre a Jornada Mundial de Luta contra a SIDA, iniciativa para chamar a atenção sobre uma doença que causou milhões de mortes e trágicos sofrimentos humanos, acentuadas nas regiões mais pobres do mundo, que com grandes dificuldades podem aceder a fármacos eficazes. O pensamento de Bento XVI centrava-se nas crianças afetadas pelo vírus da SIDA. O meu pensamento vai para o grande número de crianças que todos os anos contraem o vírus das próprias mães, apesar de haver tratamentos para o impedir. O Papa associava-se assim à celebração do Dia Internacional de Luta contra a SIDA, que as Nações Unidas promovem anualmente a 1 de dezembro, pedindo o maior empenho para travar a transmissão da doença em crianças e encorajando as organizações católicas que trabalham no terreno. Encorajo as numerosas iniciativas que são promovidas no âmbito da missão eclesial para debelar este flagelo. Dados da ONU-SIDA mostram que mais de 25% de todas as instituições relacionadas com o tratamento dos doentes de SIDA estão ligadas à Igreja Católica, sobretudo nos países mais pobres. Segundo as Nações Unidas, em 2011 viviam com SIDA cerca de 34 milhões de pessoas no mundo, mas entre 2005 e 2011 o número de mortos devido ao vírus desceu em mais de meio milhão. Acompanhar comunidades multiculturais num mundo onde as migrações não param de aumentar é a grande aposta dos missionários scalabrinianos. Missionários que estiveram em Portugal, reunidos em capítulo geral, e onde foi eleito o novo superior-geral da congregação. Representam a congregação missionária dos scalabrinianos. Em todo o mundo são 700 sacerdotes a trabalhar junto dos migrantes. Entre eles, alguns portugueses que assumem esse compromisso de ajudar quem imigra nos processos de acolhimento e integração. É o caso do padre Alfredo Gonçalves, natural da Ilha da Madeira. Desde cedo experimentou a condição migrante. Foi com os pais para o Brasil e conheceu de perto todos os problemas que qualquer migrante enfrenta ao chegar a uma realidade nova. Quando nós chegamos da Ilha da Madeira ao Brasil, nós passamos momentos muito difíceis. Em termos de trabalho, em termos de emprego, em termos de arrumar uma colocação, documentos aí no Brasil. E aí contou muito a fé dos nossos pais, contou muito o apoio dos padres, da igreja, contou muito. Tanto que o padre Alfredo decidiu fazer parte desta família missionária e hoje ajuda quem chega de novo a um destino desconhecido. O padre scalabriniano tenta fazer com que o migrante, sustentado pela sua fé, realmente tenha forças, tenha coragem para retomar a sua vida e reiniciar tudo de novo. Não é fácil cortar as raízes num terreno e recomeçar a vida no outro terreno. Então o padre scalabriniano fornece alguns elementos de fé, alguns princípios morais, para que esse migrante tenha força de retomar a sua vida. Com o padre Alfredo estavam nesta reunião internacional mais de 4 dezenas de outros missionários scalabrinianos vindos de todo o mundo para definir estratégias de trabalho para o futuro. Uma das conclusões prende-se com a marca intercultural que deve caracterizar o trabalho que desenvolvem. Um dos critérios que sai deste capítulo é: vamos ficar onde é possível o trabalho intercultural e aceitar novos projetos que tenham esta marca muito característica, que seria termos missionários preparados linguisticamente para poder trabalhar com diferentes línguas e também acompanhar comunidades culturais diferentes. Por exemplo, estamos já a fazer isso em Genebra, na Suíça. Marcas de interculturalidade que derivam também da própria composição da congregação. Começou em Itália e foi-se desenvolvendo ao ritmo das migrações italianas. Agora torna-se mundial.
Atualmente, a nossa congregação tornou-se realmente mundial. Temos novas vocações na Indonésia, no Vietnã, na África, e por isso toda a identidade da congregação está a mudar, está a renovar-se. Realidades que levam o responsável por esta congregação missionária em todo o mundo a definir como primeiro desafio essa capacidade de conviver, no interior de cada comunidade, com diferentes culturas. O primeiro desafio que devemos enfrentar é a capacidade não apenas de formar interculturalmente, mas criar no interior das nossas comunidades a capacidade de saber partilhar diferentes modos de pensar e de viver. Depois, os missionários scalabrinianos querem ser modelos no trabalho junto dos migrantes. Vão nesse sentido as decisões tomadas nesta reunião que decorreu no Torcifal, perto de Lisboa. A nossa presença pastoral deve ser exemplar, ser modelo, ser dignificante, ou seja, falar à comunidade eclesial, dizer qualquer coisa à Igreja, e deve ser específica, isto é, o nosso trabalho, o nosso carisma, compromete-nos a trabalhar especificamente no mundo dos migrantes. O capítulo geral dos missionários scalabrinianos decorreu durante o mês de novembro para eleger os novos responsáveis pelo Governo Geral da Congregação, que está a assinalar 125 anos de fundação. A quebra dominical e a crise económica e social são os grandes desafios da Igreja em Viseu, que está a viver o seu sínodo diocesano. Dom Ilídio Leandro fala das dificuldades, mas também da esperança e do entusiasmo que este momento representa para toda a Diocese. É um grande esforço de renovação que está em marcha na Diocese de Viseu através do seu sínodo diocesano. Começou em 2010 e termina em 2015, nos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. A renovação passa pela inversão do decréscimo na prática dominical, que um inquérito recentemente realizado demonstrou, e pela revitalização das práticas pastorais. Nós constatamos que apostar na formação vai ser decisivo e vai ser, talvez, das conclusões mais fortes no sino da Diocese. Portanto, estamos, de facto, a prever que o sínodo vai mobilizando as pessoas a pouco e pouco, desde os sacerdotes aos agentes da pastoral, catequistas, grupos de corresponsabilidade, e vai, com certeza, mobilizar esta gente que está mais dentro para, apostarmos na formação no sentido de irmos ao encontro de uma transformação que não é só, dirigida a que mais pratiquem, mas que seja dirigida sobretudo a uma qualificação, a uma qualidade maior do nosso testemunho e da nossa ação. O esforço de renovação passa por várias práticas pastorais que reforcem a carga festiva e de encontro que o domingo deve representar. Damos-nos conta que muitas vezes a forma como se vive o domingo desmotiva, e por isso este ano pastoral estamos a viver, até por ser o ano da fé, estamos a viver um tema que é precisamente o domingo, e demos-lhe esta formulação: é domingo juntos na festa. E não só para marcarmos a importância do domingo para os que vão à missa, mas para marcarmos a importância do domingo para todos, mesmo aqueles que não têm fé ou mesmo aqueles que não praticam, no sentido de implicar no domingo valores como sejam a festa, como sejam a família, como sejam as relações humanas, as relações sociais, o partilhar, de facto, algo de diferente que dá sentido à vida e que muitas vezes no dia-a-dia da semana não se encontra, nem se tem tempo para isso. E neste esforço ninguém fica de fora. Nele, Dom Ilídio quer envolver até os padres dispensados do exercício do ministério. O bispo considera que continuam bons cristãos e têm conhecimentos que não podem ser desperdiçados. Neste momento estou a preparar um encontro com todos aqueles que têm formação
teológica e, portanto, então já não vai só aos padres que pediram a libertação do exercício do ministério, mas vai também a todos os professores de religião e moral, aos diáconos que fizeram o curso de licenciatura de Ciências Religiosas e a antigos alunos de seminário que completaram o seu curso de Teologia, mas que, digamos, ficaram um bocadinho perdidos ou ficaram um bocadinho ausentes de toda a vida da Diocese. E, portanto, estou a preparar um próximo encontro com todos os que estudaram e fizeram Teologia para lhes pôr o problema que contributo é que eles podem dar na tal formação que estamos a concluir ser o essencial e a aposta fundamental na Diocese de Viseu. Para Dom Ilírio, a indiferença religiosa ou mesmo a crise económica em que nos encontramos têm raízes comuns. É que o homem tornou-se ídolo de si próprio, deixou de viver a sua vida em relação com os outros. Hoje, a falta de referências está muito no homem ficar só, porque, de facto, olha-se e vê-se muitas vezes no vazio, vê-se muitas vezes a anular convicções ou a não ter convicções e depois vê-se a não encontrar projetado à sua volta aquele ideal que naturalmente pois procurava para si mesmo. Portanto, hoje, a falta de convicções, a falta de referências assenta muito na falta de relação, na falta de relações com os outros, em pé de igualdade ou em pé de alteridade e a falta de relação essencialmente e fundamentalmente com Deus. O sínodo que está a decorrer é a resposta de esperança que a Diocese quer dar a uma sociedade em crise e a forma de assinalar os 50 anos do Concílio Vaticano II. Viseu é uma terra de missão e este sínodo é o impulso necessário para a renovação. E depois de um olhar pelo presente, viajamos até o passado. Dom Manuel Clemente continua a olhar a história dos concílios ecuménicos. Ao longo das últimas semanas temos analisado os vários concílios ecuménicos na vida da Igreja, como sempre temos feito com o Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, uma vez. Obrigado por estarmos mais connosco. Uma história de 21 concílios ecuménicos, o Vaticano II é o 21º. Exatamente, não é? Paulo, mas que temos sintetizado mais do que analisado, não é? Ao longo das últimas... Porque é cada o um oitavo deles programa. daria para a série de 8 programas, tantas histórias a contar em relação a qualquer um deles. Mas, enfim, pelo menos pontualizámos os principais, isso julgo, desta série de 21 concílios, concluindo com o Vaticano II, ou o Segundo Concílio do Vaticano, cuja abertura estamos a comemorar. E embora o fazemos, porque é bom termos uma consciência mais alargada do devir eclesial, daquilo que nós chamamos a tradição viva da Igreja, como ela, ao longo dos séculos, foi desdobrando e continuará certamente a desdobrar, porque Deus deu-nos todas as coisas em Jesus Cristo e todas as coisas é muita coisa. E só com o tempo é que se vai, enfim, repito, desdobrando em tudo o que tem para nos oferecer. Então, o Concílio Vaticano II, tantas coisas que há para dizer, e eu, para não me dispersar no pouco tempo que temos, peço ao Paulo para ler mais um trecho do Jean Combi a este propósito. Sem ter ideias ainda muito precisas sobre o conteúdo do Concílio Vaticano II, João XXIII dá-lhe finalidades. A adaptação, ajornamento da Igreja e do apostolado a um mundo em plena transformação. O regresso à unidade dos cristãos. Trata-se para a Igreja não tanto de lutar contra adversários, mas mais de encontrar um modo de expressão que seja entendido pelo mundo. Alguns pensavam que a Igreja, que tinha vivido 4 séculos à sombra do Concílio de Trento, ia agora viver também muitos anos à sombra do Vaticano II. Bastava pôr em prática os seus documentos. Bem, nós sabemos que nunca basta, não é? Porque o mundo continua, a história nunca se repete, contrariamente ao que às vezes se pensa, há sempre problemáticas novas e até a certo ponto inesperadas, mas o que é certo é que o Concílio Vaticano II representou uma
uma maneira nova e, digamos, original, mas certamente evangélica, de estar diante do mesmo mundo. Aquilo a que depois chamou na própria letra conciliar, mas sobretudo no espírito, a leitura dos sinais dos tempos. Isto é, olhar para o mundo como um desafio, mas também uma abertura a uma proposta evangélica mais coincidente e, digamos, mais contemporânea, daí o tal adjornamento de que se falava. E isto acontece porque João XXIII trouxe para o seu, até certo ponto inesperado, pontificado, aquilo que tinha sido a sua vivência e absorção pessoal da Europa e do mundo do século XX, porque ele viveu em variedíssimas fronteiras antes de chegar ao pontificado. Não é? Ele começou por estar na Bulgária como representante da Santa Sé e, portanto, ia encontrar o mundo da ortodoxia. Não é? Depois passou para a Turquia e esteve em contacto com o mundo do Islão, e em plena Segunda Guerra Mundial. Depois veio para a França, no pós-guerra, onde pululava tudo aquilo que seria a idade contemporânea, quer na filosofia, quer na vivência das pessoas e até da própria Igreja. E quando passa para Veneza, como bispo diocesano, como patriarca de Veneza, ele tem ali um primeiro ensaio e prática daquilo que já ia intuindo que era necessário fazer na relação com o mesmo mundo, e é isso que ele traz depois para o pontificado, e é isso que o leva a convocar o Concílio Vaticano II. Portanto, o que é típico deste mesmo concílio é uma igreja que se refresca na fonte, que é a pessoa viva de Jesus Cristo, para também poder refrescar a sociedade contemporânea nos seus diversos setores e encontrando essa mesma sociedade aberturas e expectativas em relação a essa proposta eclesial. Portanto, ler os sinais dos tempos ou ler o tempo como sinal do que Deus quer que a Igreja faça. E tentar prescrutar aí essa mesma vontade de Deus. Esta é que é a atitude básica e original do Concílio do Vaticano e o melhor que se mantém até hoje. O Concílio, como nós sabemos, tem 4 documentos fundamentais, que é o documento acerca da revelação divina como alimento da vida da Igreja e tudo quanto na palavra de Deus se consigna e na tradição eclesial onde essa palavra acontece e que essa palavra gera. Depois, o que é a Igreja em si própria, digamos assim, como corpo de Cristo e templo do Espírito e povo de Deus no meio de todos os povos da terra e para esses povos também. Depois, como a Igreja celebra e se retribui a Deus em Jesus Cristo numa liturgia viva. E depois, o que é a Igreja na sociedade contemporânea, compartilhando as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias de toda a humanidade, mas respondendo isso mesmo com a presença de Jesus Cristo e toda aquela atitude que repercute os próprios sentimentos de Jesus Cristo no mundo atual. Estes documentos basilares, que depois são complementados por vários decretos e declarações, trazem uma enorme novidade e frescura à vida da Igreja na segunda metade do século XX e agora, como estamos no século XXI, e continuam a ser, certamente, muito sugestivos para o que devemos fazer hoje, no contexto já do século XXI, mas com certeza com a mesma atitude e a mesma disponibilidade para respondermos àquilo que Deus nos pede, também através do mundo que é o nosso. E é essa atitude de diálogo que desafia a Igreja também nos tempos atuais? Sim, sim, e requer da nossa parte uma enorme correspondência também, ou seja, porque a convicção basilar do Concílio Vaticano II é que a história do mundo não é uma história completamente profana. O Concílio reconhece aquilo que chama a relativa autonomia das realidades temporais. Há uma enorme faixa de realidade que está entregue ao ser humano e, portanto, à nossa capacidade de decidir com os outros seres humanos, não é? Digamos, é a própria inspiração criatural. Somos criaturas, o mundo foi-nos entregue e nós temos a consciência disso. A nossa responsabilidade pode levar as coisas para melhor ou para pior, oxalá para melhor, não é? E isto compartilhamos com todos os outros seres humanos, das várias religiões ou até sem religião precisa, não é? Mas esta mesma atitude e esta presença no mundo não é totalmente profana porque nós vemos nisto mesmo uma intenção divina e que tem que ser correspondida como Deus responde, e nós cristãos professamos, na pessoa de Jesus Cristo e na repercussão concreta e atualizada, pessoal e comunitária das atitudes de Cristo. Portanto, é uma outra maneira de estar no mundo, realmente no mundo, mas interpretando, discernindo à luz daquilo que aprendemos de Jesus Cristo e que nós hoje também atualizamos.
Porque, reparemos, Jesus Cristo, em qualquer página do Evangelho, não entra, digamos, de qualquer maneira, nem sai indiferentemente, porque ele implica-se perfeitamente naquelas situações que vive ou com o seu encontro, de gente que sofre, no corpo ou no espírito, de gente que o interpela, até sobre problemas políticos, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, criando uma convivência nova que ele chama reino entre eles. Não quero os primeiros lugares, porque tendo de estar numa atitude de disponibilidade, de serviço, e ser pequeno para poder crescer num verdadeiro crescimento e grandeza. Portanto, há atitudes fundamentais de Jesus Cristo, que para nós cristãos são completamente asseveradas pela sua vitória sobre a morte e, portanto, comprovadas pela experiência que todos nós cristãos temos de que Cristo continua connosco e que agora são oferecidas ao mundo através da vida da Igreja. E é esta modalidade, se quisermos, esta maneira de estar e de compreender as coisas, nesta prescrutação constante dos sinais dos tempos, como eu dizia atrás, os tempos dão-nos sinais e os sinais têm por dentro a sua própria origem, no seu melhor, e depois evangelicamente interpretados e correspondidos. É esta modalidade, é esta atitude que faz a Igreja do Vaticano II. E eu julgo que isto está para durar. Para viver muitos anos à sombra do Vaticano II, como diz Jacombi. Eu diria à luz. Aí é que mudava a sombra por luz. Obrigado por nos ter apresentado esta história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja, uma temática que vos apresentámos quando se assinalam 50 anos do Concílio Vaticano II. Foi o programa Eclésia. Estes e outros conteúdos vão estar disponíveis na plataforma multimédia da Igreja Católica na internet. Basta entrar em agência.eclésia.pt. Fique bem. Até amanhã, se os quiser.